minha casa. Bem-vindos à Escola de Direito. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, debates, todo o entretenimento nesse arcabouço jurídico, neste giro de 360 graus. Você que está aí, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo? Vamos agora somar família? Vamos agora agregar valores? Exatamente. Obrigado aí todas as minhas corujas e corujinhas, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão corujão. Que prazer, que alegria contagiante, com toda a largura e expressão da boca, agora posso afirmar. Vamos agora à nossa temática do dia sobre o direito penal brasileiro. Aqui tudo é direito social. Exatamente, senhor. Direito é grátis em tela acerca da extinção da punibilidade. Entretanto, senhor, compreendido o conceito analítico de crime, o qual é composto pelos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade, que deverá observar o quê? A punibilidade não integra, pois se trata-se da norma consequência da prática do crime. Nasce para o Estado justo punindo o direito de punir. Contudo, há momentos em que o direito de punir poderá ser extinto, e com isso pode ocorrer através das causas extintivas de punibilidade, quando o Estado perde ou abre mão do direito de punir, conforme menciona nas escusas absolutórias. A punibilidade sequer nasce o artigo 181 do Código Penal e também o 348 do parágrafo 2º, enquanto as causas extintivas da punibilidade. A punibilidade, a princípio, mas com o decurso do tempo, o Estado perde o direito de punir ou abre mão, desse direito, esse rol exemplificativo que está sobre a regência no artigo 107 do Código Penal brasileiro. Entretanto, senhores, extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente, 2, pela anistia, graça ou indulto, 3, pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como crime, 4, pela prescrição, decadência ou perepção, 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, e o 10, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Das causas extintivas da punibilidade acima, merece destaque as hipóteses de anistia, graça ou indulto. É a que se dá pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. E prescrição é no inciso 4 do Código Penal. Vejamos anistia, graça e indulto. Há momento em que o Estado abre mão, havendo, portanto, a extinção. São hipóteses, anistia, graça e indulto, nos quais estão previstos no Código Penal brasileiro. A anistia é concedida pelo quem? Pelo o Congresso Nacional, conforme prevê o artigo 48, inciso 8º da nossa mãe constitucional, a nossa mãezinha. Chama aí pela mamãe. Uma vez concedida, extingue-se apenas os efeitos penais da sentença condenatória, atingindo os fatos e não as pessoas. A graça é uma espécie de perdão da pena, uma pessoa destinada a não dizer respeito aos fatos criminosos, podendo ter motivos de incidências diversas, como por exemplo um ato humanitário, é concedida por decreto do presidente da República. Entretanto, conforme o artigo 84, inciso 12 da Constituição,
Por fim, o indulto, que também é uma espécie de perdão de pena concedido por decreto do presidente da República, tem caráter coletivo, pois é destinado àqueles que foram sentenciados e que cumprem pena privativa de liberdade, devendo esses se enquadrar na hipótese, por exemplo, de alcance de determinado lapso temporal e comportamento carcerário tido como satisfatório. Doravante, Senhor, a previsibilidade, a retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, em decorrência dessas mutações sociais em que vai viralizando ou popularizando, há momentos em que o legislador decide não mais incriminar determinada conduta ou prática, ou determinada forma de atividade que era previsto como infração penal, acaba saindo do rol do ordenamento jurídico. A esse fenômeno chamamos-se de abolitio criminis, é o qual a consequência desse fenômeno é a descriminalização da conduta que não era então punida pelo direito penal. São exemplos disso o crime de sedução pelo artigo 217 e o crime de adultério, que antes era crime previsto pelo artigo 240. Ambos foram revogados. Entretanto, Senhor, é o crime de corrupção de menores, previsão na Lei 2.252 de 54, com alteração legislativa pela 12.015, o referido crime foi revogado, porém não houve abolitio criminis, pois ele passou a estar disposto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela 8.069 de 90. Dessa forma, percebe que existe hipótese de revogação em que o legislador não descriminaliza a conduta, mas sim leva essa conduta para outro artigo, em um outro diploma legal, regido pelas nossas legislações. O que ocorre, portanto, é denominado continuidade típica normativa. Em suma, o Instituto do abolitio criminis permite trazer aplicações mais benéficas àquele que comete crime, e a partir da retroatividade da lei benéfica atinge o sujeito em qualquer momento do processo, ainda que já exista uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Quanto à prescrição, aqui se compreendido, portanto, que o Estado pode abrir mão do direito de punir, e assim havendo feito, haverá o que é a extinção da punibilidade. Todavia, há momento em que o Estado perde esse direito em razão do decurso do tempo, haja visto que existe prazo legal para a punição, seja realizada a perda do direito de punir em razão do decurso do tempo, é chamado prescrição. Esta possui duas espécies de prescrição: de pretensão punitiva e prescrição de pretensão executória. Doravante, a punitiva é quando o Estado perde o direito à pretensão de punir, enquanto a prescrição, a pretensão executória, é quando surgiu o direito de punir, a punibilidade, mas o Estado perde o direito de executar a pena, haja visto o decurso do tempo para fazê-lo. Assim, veja, por exemplo, para entendermos, para realizar a contagem do prazo prescricional, deve-se ter como base a pena máxima em abstrato. No caso de prescrição de pretensão punitiva, a pena em concreto. No caso de prescrição da pretensão executória, entende-se por pena máxima em abstrato aquela pena máxima constante naquele tipo penal, enquanto a pena em concreto, a pena aplicada na sentença. Agora vejamos, Senhor, que é bastante interessante, dentre os artigos mencionados pelo artigo 109 sobre a prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Entretanto, está lá regido no Código Penal brasileiro. É imprescindível ter em mente os prazos prescricionais dispostos nesse artigo. No caso concreto, houve a prescrição ou não das pretensões, sejam elas punitiva ou executória. Já as penas que servem de referência para identificar o prazo a ser contabilizado são trazidos, claro, no enunciado do caso concreto. Outros artigos, como o 110, parágrafo 1º, o qual dispõe sobre a prescrição depois de transitar em julgado a sentença. O 111, que estabelece o término inicial antes de transitar em julgado a sentença final. Doravante, Senhor, o que é interessante para nós entendermos sobre a prescrição da pretensão punitiva, imagine uma situação de lesão corporal leve, o qual está previsto no artigo 109, na cabeça, prevê aí a pena máxima de 1 ano.
aqui para encontrar o prazo prescricional, será necessário pegar a pena máxima de 1 ano e verificar na tabela do 109 o prazo prescricional de 4 anos. Entretanto, no inciso 4º do artigo 109, o prazo prescricional não é de 3 anos previsto no inciso 6º do 109, simplesmente porque esse inciso menciona o máximo da pena como sendo inferior a 1 ano. Em diante do caso concreto, a pena máxima no crime de lesão corporal leve é igual a 1 ano, e quando começa a contagem do prazo. Nesse exemplo, conta-se a partir do primeiro dia em que o crime se consumou, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 111. Entretanto, senhor, conforme observa o 111, o prazo prescricional pode iniciar em momentos diversos. Veja aí, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Entretanto, no inciso 4º, nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou adulteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido, e outros incisos, em que o dispositivo deve ser verificado a prescrição da pretensão executória, quando já houve a formação válida de um título executivo judicial, e o agente foi condenado por sentença transitada em julgado, porém está foragido, impossibilitando assim a execução da pena. Exemplo, Marlo já foi condenado a pena de 1 ano com trânsito em julgado para acusação em 8/5/2012 e trânsito julgado em definitivo em 20/5/2012. Marlo fugiu e até os dias atuais continua foragido. Diante desse caso, observa-se a condenação de Marlo a pena de 1 ano. Entretanto, senhor, de antemão percebemos que já a prescrição no caso de evasão de condenação ou de revogação do livramento da condicional, que está previsto no artigo 113. Entretanto, assim, se o agente já começou a cumprir a pena e fugiu, deverá ser observado. Por exemplo, Lucas foi condenado a uma pena de 8 anos, dos quais já havia cumprido 7 anos e 2 meses, quando fugiu em 20/3/2015. Nesse caso, deverá ser desconsiderado o momento da condenação e verificado o tempo que resta da pena. Por exemplo, observa-se que o tempo restante da pena a ser cumprido por Lucas é de 10 meses. Logo, o artigo 109, inciso 6º do Código Penal, o prazo prescricional será de 3 anos a ser contado do dia que se interrompeu a execução, prescrevendo aí em 20/3, a execução em 20/3/2015, assim no dia 19/3/2018, o Código Penal prevê também hipótese de redução dos prazos de prescrição, conforme aí. Entretanto, Nicolas, nascido em 20/8/99, praticou o crime de lesão corporal leve em seu vizinho em 20/5/2018, ou seja, no momento da prática do crime. Nicolas era menor de 21 anos, assim, se a pena máxima de crime de lesão corporal leve é de 1 ano e a prescrição é de 4 anos, deve ser reduzida à metade o tempo da prescrição, pelo artigo 115, ou seja, a partir do dia 25/5/2018, iniciará o prazo de 2 anos, o qual prescreverá em 20/5/2020. Há momentos que a contagem do prazo prescricional pode ser interrompida, assim, em relações às causas interruptivas da prescrição, pelo artigo 117 do Código Penal Brasileiro. Entretanto, para melhor compreensão sobre as causas interruptivas, vejamos Leonardo, nascido em 20/8/98, praticou o crime de lesão corporal leve em seu vizinho, 25/5/2006, sendo a denúncia oferecida em 5/6/2016 e recebida em 10/6/2016. Leonardo foi condenado em 4/7/2018. Como ele era menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional deverá ser reduzido à metade, conforme o registro 115 do Código Penal. Assim, se a pena máxima de crime de lesão corporal leve é de 1 ano, o prazo prescricional de 4 anos, passará a ser de 2 anos. No caso concreto, a data mais importante é o recebimento da denúncia,
que foi em 10/6/2016. Assim, lembre-se que a prescrição operou em 9/6/2018. O condenado em 4/7/2018 ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e Leonardo não cumprirá a pena. Por fim, o artigo 119 dispõe sobre a extinção da punibilidade e o concurso de crimes. Havendo o concurso de crimes, deverá ser feito o mesmo procedimento, a mesma linha do tempo e cálculos feitos. É no exemplos anteriores, porém de maneira isolada, não importando assim o total das penas a ser contabilizada. Entretanto, a prescrição intercorrente, ainda chamada de prescrição intercorrente, ao qual ocorre na pendência do julgamento de um recurso. Se um sujeito é condenado a uma pena de 8 meses e somente a defesa recorre, o tempo dessa pena não poderá aumentar. Logo, não será utilizado como referência a pena de 8 meses, o qual prescreverá em 3 anos, caso não haja o julgamento do recurso da defesa. Entretanto, ao invés da defesa ou a acusação recorrer, deverá ser observada a pena máxima do crime praticado pelo sujeito, para se achar o prazo prescricional nos moldes do artigo 109 do Código Penal. No dia 18/10, João praticou um crime de corrupção ativa em transação comercial internacional, artigo 337b do Código Penal, cuja pena é de 1 ano e a 8 anos e multa. Devidamente investigado, João foi denunciado em 20/1/2006. A inicial acusatória foi recebida. O processo teve regular seguimento e, ao final, o magistrado sentenciou João, condenado a pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa. A sentença foi publicada em 7/4/2007. O Ministério Público não interpôs recurso, tendo tal sentença transitado em julgado para acusação. A defesa do João, por sua vez, que objetivava sua absolvição, interpôs sucessivos recursos até o dia 15/5/2011. O processo ainda não havia tido seu definitivo julgamento, ou seja, não houve trânsito em julgado final. Diante do caso concreto exposto, pode-se afirmar que houve prescrição. Entretanto, de acordo com o caso concreto exposto, verifica-se a pena estabelecida na sentença, que é a pena mínima do 337b do Código Penal. Não pode mais aumentar, pois não houve recurso por parte do Ministério Público. Assim como João foi condenado a uma pena de 1 ano de reclusão, deve ser pega essa pena e verificar o 109, para encontrar o prazo prescricional, assim conforme dispõe o referido artigo. No inciso 5º, a pretensão punitiva prescreverá em 4 anos. Vejamos aí essa organização. A data da publicação da sentença em 7/4/2007, data que ainda se aguarda o julgamento do recurso em 15/5/2011. Assim, a prescrição eventualmente ocorra nesse período entre a data da publicação da sentença e a data que ainda se aguarda o julgamento do recurso em 15/5/2011, se chama prescrição intercorrente. Voltando à análise do exemplo, verifica-se que operou a prescrição intercorrente, haja visto que a data da publicação da sentença em 7/4/2007, a data em que ainda se aguarda o julgamento do recurso em 15/5/2011, já passaram mais de 4 anos. Entretanto, quando o caso concreto informar que houve interrupção de recurso do Ministério Público, a pena base para a contagem não será a pena mínima proferida em sentença, mas sim a pena máxima em abstrato, o qual nesse exemplo está previsto no 337b do Código Penal, ou seja, por esse artigo a pena máxima é de 8 anos. Logo, diante do caso concreto, acima e na hipótese do recurso pela acusação, não teria ocorrido, portanto, a prescrição intercorrente. Há outra modalidade de prescrição, a prescrição retroativa, o que é contabilizada a partir da data da publicação da sentença. É o momento em que se aguarda o julgamento do recurso. A prescrição retroativa tem seu prazo contabilizado da data da publicação da sentença para trás. Porém, seu termo inicial é a partir da data do recebimento da denúncia. Tem-se, portanto, esse nome porque a contagem do prazo prescricional terá a possibilidade de retroagir. Em contrapartida,
só haverá que esse alcance de contabilizar o prazo prescricional retroativamente, caso haja um trânsito em julgado para a acusação, o que significa dizer que não haverá mais a possibilidade de se majorar a pena condenatória. Entretanto, veja, por exemplo, um exemplo: o Wallace, jovem de 23 anos de idade, cometeu o crime de lesão corporal leve, o qual está previsto no artigo 129 do Código Penal, a pena máxima de 1 ano, no dia 10/1 de 2014, já no dia 15/4 de 2015, houve o recebimento da denúncia, enquanto a sentença condenatória foi publicada no dia 15/5 de 2008. Como exemplo, não traz nenhuma outra informação posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que a prescrição a ser verificada, prescrição da pretensão punitiva, ao qual deverá ser calculada, portanto, com base na pena máxima em abstrato, ou seja, a pena máxima de 1 ano. Essa deverá ser avaliada junto ao artigo 109 do Código Penal. Feito isso, verifica-se que o prazo prescricional encontrado é de 4 anos. Veja agora o exemplo: data da consumação do fato, 10/1 de 2014. Data do recebimento da denúncia, 15/4 de 2015. Data da publicação da sentença condenatória, 15/5 de 2018. Essa organização, passaram-se 4 anos de data da consumação do fato, em 10/1 de 2014, e a data do recebimento da denúncia, em 15/4 de 2015. Não passaram-se um pouco a mais de 1 ano. Passaram-se 4 anos da data do recebimento da denúncia, a data da publicação da sentença condenatória em 10/5 de 2018, também não passaram-se um pouco mais de 3 anos, ou seja, não houve prescrição da pretensão punitiva, nem da data da consumação do fato, a data do recebimento da denúncia, e nem da data do recebimento da denúncia, a data da publicação da sentença condenatória. Ainda para esse exemplo, imagine que a sentença condenou o Alisson a pena de 8 meses e que houve o trânsito em julgado para a acusação. Ou seja, essa pena não pode aumentar, mas como será verificado pelo artigo 110, no parágrafo 1º, esse dispositivo permite que, havendo trânsito em julgado para a acusação, seja calculada novamente a prescrição, porém com um novo prazo prescricional. Assim, o crime prescreve em 3 anos. Atenção, a seguinte alteração legislativa da 12.334 entrou em vigor no dia 6/5 de 2010 e fez 2 alterações no Código Penal. A primeira delas foi a modificação do prazo prescricional dos crimes com pena inferior a 1 ano, de 2 anos para 3 anos. A segunda foi a proibição da prescrição retroativa na fase pré-processual. Assim, devido a essas alterações, os quais entraram em vigor no dia 6/5 de 2010, não pode em nenhuma hipótese ter por termo inicial a data anterior à da denúncia ou queixa, conforme o parágrafo 1º do artigo 110. Antes da alteração legislativa, era possível reconhecimento da prescrição retroativa na fase pré-processual. Voltando ao exemplo como crime de lesão corporal, ocorreu posteriormente às alterações da Lei 12.234 de 2010. Não pode ser contabilizada o que, pela 12.234, a prescrição anterior à data do recebimento da denúncia em 15/4 de 2015. Conforme o artigo 110, parágrafo 1º. Assim sendo, diante do exemplo exposto, para calcular a prescrição, deverá ser contabilizado o prazo de 3 anos a partir da data do recebimento da denúncia, concluindo-se, portanto, que ocorreu a prescrição retroativa. Se a lesão corporal tivesse ocorrido em 3/5 de 2010, com o recebimento da denúncia em 5/5 de 2002, o recebimento sendo publicado em 10/12 de 2013, condenando o que o agente uma pena de 8 meses, o caso seria anterior à publicação da lei, pois essa entrou em vigor no dia 6/5 de 2010. Logo, nenhuma das alterações provenientes dessa lei poderia ser aplicada, pois são alterações maléficas. E por conseguinte, observa-se, haja vista que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. A maléfica não. Nesse novo exemplo, portanto, haveria a prescrição retroativa em fase pré-processual. Recebe aí meu ar de abraço, o dever me chama e vamos que vamos ao direito à informação.
bem-vindos à escola. É bom saber contar com sua presença. Aqui você tem direito social, direito grátis. Recebe aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Não se esqueça, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos embora, fazer amigos? Eu volto agorinha, eu vou embora, mas eu volto agorinha.